Olá, eu sou Adriana Brito, faço parte da equipe do Instituto Criança é Vida e nós desenvolvemos um projeto na Casa Ronald McDonald, que é a oficina Criando Laços. Devido à pandemia, nós tivemos que interromper momentaneamente esse trabalho fisicamente. Então, nós tivemos a ideia de promover pequenos vídeos com dicas e orientações durante esse período para as mães, para as crianças e para os adolescentes. Hoje nós vamos dar sequência ao vídeo anterior, que nós falamos sobre o sentimento de irritação, de raiva. E lembra que eu falei que a irritação e a raiva é a cobertura do bolo do medo? Então hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo, esse sentimento que estamos vivendo, alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas que faz parte desse momento de pandemia. Medo de ficar doente, medo de perder alguém querido, medo de como vai ser a vida, como vai ser a vida daqui para frente, o que nós vamos poder fazer. Todas essas inquietações e inseguranças podem trazer o sentimento do medo. Como nós podemos lidar com o sentimento do medo? Primeira coisa é o seguinte: o medo é um sentimento de proteção. Ele faz com que, por exemplo, nós tenhamos cuidado de ir a determinados lugares que podem ser perigosos. É como se ligasse um alerta: cuidado, aí pode ter coisas perigosas. E nesse momento de pandemia, nós estamos vivendo esse medo talvez com mais intensidade. Com isso, ele pode se transformar em sensações muito desconfortáveis, perturbando o nosso sono, perturbando, por exemplo, que a gente faça as nossas ações do dia a dia. Então, nesse momento, é preciso que a gente fique atento a esse medo, para que ele não impeça que a gente possa viver de uma forma mais saudável. Como a gente pode fazer para lidar com o medo? Com a gente, com as crianças, com os adolescentes. A primeira coisa é o seguinte: o medo precisa ser conversado. Então não adianta, por exemplo, chegar e dizer assim: olha, não sinta esse medo. Isso é uma bobagem. Se a criança chega, por exemplo, e fala: eu estou com medo desse Covid-19. E aí eu viro para a criança e falo: não, não tenha medo, não precisa ter medo. Eu estou impedindo essa criança que ela possa falar sobre o medo. Então, se a criança chega para falar sobre algum medo que ela esteja sentindo, ou a gente percebe que ela está sentindo um medo exagerado, por exemplo, está com dificuldade para dormir, pede para dormir junto, não consegue explicar, muitas vezes as crianças não conseguem explicar esse medo, é importante que a gente chegue e converse com as crianças sobre isso. E explique para elas que o medo é natural e que a gente precisa falar sobre isso. Quanto mais a gente fala sobre um sentimento, mais esse sentimento se transforma. Isso é uma coisa muito importante. Então, a primeira dica é: não deixe de falar sobre o que você está sentindo. E também não deixe de escutar aquilo que a criança traz como sentimento de medo, ou até mesmo o adolescente também. Os adolescentes são mais difíceis de chegar e de conversar. Então, nós devemos chegar, nós devemos procurar o adolescente muitas vezes e conversar. Como é que você está se sentindo nesse momento? Você está inseguro com relação a você, as coisas que podem acontecer diante da pandemia? Nós sabemos que, nesse momento, muitas crianças e adolescentes tiveram que suspender momentaneamente determinadas atividades pelas quais eles faziam. E isso também pode estar promovendo o medo. Você já imaginou brincar de amarelinha dentro de casa com as crianças? Como que a gente pode fazer isso? Você pode, por exemplo, utilizar a fita crepe para fazer a marcação dos quadradinhos da amarelinha. E com isso, brincar com as crianças. Algumas crianças, inclusive, talvez nem conheçam essa brincadeira. Esse tipo de brincadeira, por exemplo, evita que as crianças fiquem muito tempo em celular, tablet, televisão, o que inibe tanto a criatividade quanto as expressões físicas, corporais e emocionais da criança. Uma outra sugestão é: façam receitas dentro de casa com as crianças. Coisas que, por exemplo, não vão colocar as crianças em risco. Claro que sempre, se a criança entrar na cozinha, sempre tem que ter um adulto junto com ela.
Você pode promover que elas façam bolos junto com você. Você pode promover receitas de biscoitinhos que você encontra na internet, biscoitinhos de maisena, de polvilho. E isso pode ser uma grande brincadeira para a criança. Nós podemos promover também para as crianças, através de tampinha de garrafa PET, pintar essas tampinhas junto com elas e criar jogos, o jogo da dama, jogo da velha, que são jogos que as crianças adoram, algumas nem conhecem, mas quando conhecem adoram brincar. Enfim, usar a nossa imaginação para promover nesse momento para a criança atividades que elas possam exercer tanto a criatividade quanto a parte física delas. É muito importante que as crianças tenham esse espaço dentro de casa. E é importante para a gente também, porque nós adultos, quando estamos com as crianças fazendo isso, é uma maneira também da gente se desligar um pouquinho dos problemas, das preocupações, dos medos. Esses momentos são muito importantes. É uma forma da gente estar com a criança e promover a ela um espaço lúdico dentro de casa. Mais uma última sugestão que eu vou deixar aqui para vocês é fazer uma cabaninha, por exemplo. Hoje nós vamos dormir de forma diferente. Vamos dormir numa cabana. E essa cabana vai estar muito protegida, porque ela vai estar cercada de afeto, de amor. Podemos criar com isso ambientes e situações que favoreçam com que a criança diminua o medo de dormir à noite, por exemplo. Então você pode promover essa cabaninha, você pode dormir junto com a criança um pouquinho nessa cabaninha, depois você vai para o seu quarto. Enfim, eu estou deixando aqui algumas sugestões, mas o que está valendo mesmo é a sua criatividade. É apenas assim um estímulo, isso é apenas um estímulo para você despertar a sua criatividade para esse mundo tão mágico que é o mundo do brincar. Com os adolescentes que já estão no outro universo, nem sempre a brincadeira é alguma coisa que eles gostariam de fazer. Alguns gostam, e bastante. Mas outros falam, isso é coisa de criança, eu não vou brincar. Então, com eles, existem outras coisas que é possível serem feitas. Por exemplo, o jogo de mímica. Pensar num filme, e aí tem que se fazer uma mímica sobre esse filme e tem que adivinhar o nome do filme. Pode-se falar sobre adivinhação de um animal, tem que se fazer a mímica de um animal e descobrir qual é esse animal. Enfim, o jogo de mímicas, ele tem uma ampla variação e os adolescentes costumam gostar muito de brincar disso. Uma outra brincadeira que eles costumam gostar bastante é a forca. Pensa-se numa palavra e vai-se dizendo letras que possam compor essa palavra. Se essa letra não tiver dentro da palavra, vai se montando o bonequinho do lado, até que, se o adolescente não conseguir, quando todo o corpinho já do bonequinho estiver pronto, ele é enforcado. E aí ele perde o jogo. Uma outra brincadeira muito interessante também é a brincadeira da dedanha. É combinado antes sobre o que será falado, por exemplo, nome de carro, de flor, de comida, de país. E aí brinca-se. A dedanha 1, 2, 3, solta-se a mão. Vamos supor que tenham 10. Então vai ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, com a letra J. E aí se estipula um tempo e é preciso preencher cada coluna com a letra J de carro, de comida, de país, de flor. Quem terminar primeiro ganha aquela rodada. Enfim, são diversas brincadeiras que você pode tanto desenvolver com as crianças quanto com os adolescentes. Um momento lúdico, importante dentro de casa. E você encontra diversos vídeos, explicações na internet sobre essas brincadeiras. E podem, inclusive, surgir novas ideias. O importante é que a gente não deite nessa piscina do medo e fique ali, quietinho, sem conversar. O brincar e o lúdico nos promovem sair do medo. Então é muito importante, tanto para nós adultos quanto para as crianças e para os adolescentes, que se tenham essas interações dentro de casa. Para finalizar,
eu vou contar para vocês uma história que, inclusive, nós já trabalhamos na oficina Criando Laços. Alguns de vocês podem até ter participado dessa atividade, mas não importa. História é sempre bom ser repetida. É uma história que foi escrita pelo Chico Buarque de Holanda e com ilustração do Ziraldo. Ela está disponível em PDF na internet. Depois eu coloco o link aqui para que vocês possam ter acesso. Mas eu vou contar a história para vocês aqui, que é a história da Chapeuzinho Amarelo. Chapeuzinho Amarelo não é vermelho? Não, é Chapeuzinho Amarelo mesmo. Então, todo mundo preparado para a história? Vamos lá. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Ela tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria. Em festa, não aparecia. Não subia escada e nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada, estremecia. Não brincava de mais nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E ela nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não se ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então ela vivia parada, deitada, mas sem dormir, com muito pesadelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo de um dia encontrar um lobo que não existia. Mas o engraçado é que assim que ela encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouquinho de medo do lobo. Depois acabou o medo e ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo, tirando o medo, é um arremedo de lobo e feito um lobo sem pelo, lobo pelado. E ele gritou: "Sou um lobo!" Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou: "Eu sou um lobo!" A Chapeuzinho deu risada e ele berrou: "Eu sou um lobo!" E a Chapeuzinho já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Então ele gritou, mas dessa vez bem forte, aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando. E a menininha saber com quem que ela estava falando. Chapeuzinho encheu e disse: para sim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo. Ele era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com vela em tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque ela preferia bolo de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato.
cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa nas árvores, rouba a fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando ela está sozinha, ela inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou rá, barata é tabará, a bruxa virou chabru e o diabo é bodiá. E assim nós terminamos a história dessa incrível menina da Chapeuzinho Amarelo que teve a coragem de ir lá buscar os seus medos e quando ela chegou bem perto desse medo, o que ela encontrou? Alguma coisa que não era tão grande assim como ela imaginava. Muitas vezes, o nosso medo é cercado de muitas fantasias. A gente fica pensando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que talvez não dê certo, e a gente fica criando diversas situações dentro da nossa cabeça. E quando a gente se aproxima, a gente vê, não é que esse medo não era tão forte assim? Então, diante de todo esse momento que nós estamos passando, vamos tentar perceber que muitos dos nossos medos, muitas das coisas que a gente pensa, talvez nunca irão acontecer. E que nós estamos com isso impedindo de termos um dia de alegria dentro de casa, apesar de tantas coisas difíceis pelas quais nós estamos. Então eu deixo essa dica. Se aproxime do seu lobo. Quem sabe esse lobo, na verdade, não é um bolo. Até o nosso próximo encontro.